Como Clarice Lispector morreu? Clarice Lispector foi uma das mais importantes escritoras brasileiras do século XX. Ela desafiou as tendências literárias de sua época, como o regionalismo e o realismo, se utilizando de um estilo único para escrever suas obras. Chayapin Kazirna Lispector nasceu em 10 de dezembro de 1920, na aldeia de Chechelnyny, na Ucrânia. Ela era filha de Pinkous, um comerciante, e de Mania Lispector, uma dona de casa. Durante o tempo que Clarice estava na barriga de sua mãe, sua família ainda morava na Ucrânia. Eles sofriam fortes perseguições devido à sua origem judaica, o que tornava a vida da família muito difícil. Nesse período, a região onde moravam estava passando por fortes conflitos políticos, que resultaram na Guerra Civil Russa. Além de Clarice, o casal tinha mais 2 filhas, e a vida em sua terra natal estava insustentável devido às perseguições. Assim que Clarice nasceu, seus pais já estavam decididos que iriam emigrar para outra localidade. Como a família materna da escritora já havia imigrado para a América do Sul, eles decidiram fazer o mesmo. Após muitas tentativas de deixar a Europa, a família consegue no dia 27 de janeiro de 1922, embarcar no navio Cuiabá, com destino ao Brasil. Apesar das condições precárias da viagem, toda a família conseguiu chegar com relativa saúde em Maceió, em Alagoas, onde 2 tios de Clarice esperavam para acolher a família. Assim que desembarcaram, a família trocou de nome, mudando para nomes brasileiros, e Chaya virou Clarice. Os primeiros anos da família no Brasil foram de grandes dificuldades. Pinkous, que agora se chama Pedro, começou a trabalhar como mascate, porém o dinheiro era muito pouco e mal dava para pagar as contas mínimas da família. Em 1924, aos 4 anos de idade, Clarice ingressou no jardim de infância, e no ano seguinte sua família se muda para o Recife em busca de uma condição de vida melhor. Na nova cidade, as coisas melhoraram um pouco, eles foram morar no bairro Boa Vista, e seu Pedro continuou no ramo de mascate vendendo principalmente roupas. Com a vida mais estabilizada, Clarice foi matriculada novamente na escola, e em 1928, aos 7 anos de idade, já sabia ler e escrever. Assim que foi alfabetizada, Clarice Lispector já demonstrou um talento precoce para a literatura, e começou a escrever seus primeiros contos infantis. Em 1930, a família Lispector passou por um drama, quando Mania Lispector faleceu aos 42 anos de idade. Para lidar com o luto e homenagear sua mãe, Clarice compôs sua primeira peça para piano. Aos poucos a vida financeira da família ia melhorando, os negócios de seu Pedro trouxeram uma melhora significativa para a família. Clarice e suas irmãs não precisaram se preocupar em ajudar nas despesas de dentro de casa, e a jovem Clarice pôde se dedicar aos estudos, onde sempre se destacou com boas notas. Em 7 de janeiro de 1935, com 14 anos, Clarice Lispector se muda para o Rio de Janeiro. No momento de sua viagem, seu pai já estava na capital do Brasil, providenciando a transferência de toda a família. Na capital, ele pretendia desenvolver seus negócios e conseguir bons maridos para suas filhas. Com a ajuda da comunidade judaica, a família se estabeleceu na cidade, e Clarice conseguiu terminar seus estudos. Assim que terminou o ensino básico, e sem saber o que queria fazer da vida, ela decidiu cursar a faculdade de Direito, o que causou uma certa estranheza a todos em sua volta, já que a profissão não era muito comum entre as mulheres da época. Em 1939, ela entra no curso superior da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Embora tenha conseguido alcançar seu objetivo de cursar Direito, foi ainda no início do curso que Clarice Lispector percebeu que não tinha vocação para a advocacia, e que gostava mesmo era de literatura. No ano seguinte, ela consegue realizar a primeira publicação de um conto, intitulado Triunfo, que foi publicado na revista Pan. Mesmo assim, ela continuou se dedicando à faculdade e a um trabalho no escritório de advocacia. Em 26 de agosto de 1940, Clarice Lispector perde seu pai, após ele realizar uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar. Com a morte de seu pai, ela e sua outra irmã foram morar junto de sua irmã Tânia, única das irmãs que havia se casado. Mesmo morando num apartamento muito pequeno, a família permaneceu unida.
Com a mudança de casa, Clarice resolveu também correr atrás de seu sonho de ser escritora, e largou o emprego no escritório, para buscar uma vaga como jornalista e assim poder viver de sua imaginação. Novamente a profissão que Clarice escolheu não era adequada na época para mulheres, mas mesmo assim, a jovem estava decidida a virar uma jornalista. Com muita perseverança, ela conseguiu um trabalho como redatora e repórter na Agência Nacional. Em seu trabalho, Clarice pôde ganhar uma vasta experiência cultural. Ela era enviada para realizar reportagens em vários pontos do Brasil, o que fez com que ela conhecesse muitas pessoas da área da cultura e do jornalismo. Em 1942, Clarice iniciou um namoro com Mauri Gurgel Valente, e no ano seguinte já estavam casados. Em 1943, além do casamento, Clarice consegue terminar seu curso de direito se tornando de fato uma advogada. Apesar do diploma, a escritora decidiu se dedicar ao jornalismo e à literatura, publicando nesse mesmo ano seu primeiro romance, a obra Perto do Coração Selvagem. Seu livro de estreia já a fez ganhar seu primeiro prêmio, o Prêmio Graça Aranha, como o melhor romance do ano. Devido à profissão de seu marido, que era um diplomata de carreira, a escritora precisou acompanhá-lo durante seu trabalho. Logo depois do casamento, ele foi enviado para Belém, e em 1944, ele foi enviado para Nápoles, na Itália. No momento da transferência de Mauri, o mundo estava em guerra, e Clarice se voluntariou para prestar atendimento aos feridos de guerra na Itália. Em 1946, o casal se muda novamente, agora para a Suíça. Seu período na nova cidade fez com que Clarice se dedicasse ainda mais na construção de suas obras. Morando na Suíça, ela lançou os livros O Lustre em 1946 e A Cidade Sitiada em 1949. Nesse mesmo ano, nasce seu primeiro filho, Pedro, e a família retorna para o Brasil. Nos próximos 2 anos, Clarice permaneceu acompanhando seu marido, que era frequentemente transferido para várias partes do mundo. Num curto período de tempo, eles moraram na Inglaterra, no Brasil e nos Estados Unidos, onde nasceu seu segundo filho. Não aguentando mais essa vida nômade, Clarice Lispector decide deixar seu marido e retornar junto de seus 2 filhos para o Brasil. Em sua volta para o Brasil, ela conseguiu um trabalho no jornal Correio da Manhã, assumindo a coluna Correio Feminino. Ela também se dedicou ainda mais na criação de suas obras literárias, publicando vários livros e contos que alcançaram um enorme sucesso tanto no Brasil como no exterior. Em 1960, Clarice publicou Laços de Família, uma coletânea de contos que explora as complexidades das relações humanas, seguido pelo seu aclamado romance A Paixão Segundo GH em 1964, uma obra que continua a desafiar e fascinar leitores e críticos com sua narrativa introspectiva e filosófica. Mesmo com o sucesso, a vida de Clarice sempre passou por enormes turbulências. Seu filho mais velho foi diagnosticado ainda na adolescência com esquizofrenia, e em 1966, ocorreu um incêndio em sua casa, ocasionado por um cigarro aceso. Devido às queimaduras, a escritora permaneceu internada por 6 meses, período que ela não conseguiu lidar muito bem com o isolamento e as dores. Apesar de tudo, Clarice consegue seguir em frente, e em 1973, ela publica outro livro de grande sucesso intitulado Água Viva, um texto que transcende gêneros literários, e reflete a constante inovação de sua escrita. O último romance publicado em vida por Clarice foi A Hora da Estrela em 1977, uma obra que sintetiza muitos dos temas recorrentes em sua literatura, como a identidade, a solidão e a existência. Essa obra reflete também muito do estado de espírito que a escritora se encontrava em seus últimos anos de vida. As queimaduras ocorridas em anos anteriores nunca foram completamente saradas, e ela precisava de ajudantes para colocar seus pensamentos no papel. Foi num momento de forte melancolia que ela foi diagnosticada com câncer de ovário. Ao receber o diagnóstico, o câncer já estava espalhado por todo o corpo, e muito pouco podia ser feito para tentar reverter seu estado crítico. Clarice foi hospitalizada no dia 1 de novembro, quando sofreu uma cirurgia na Casa de Saúde São Sebastião. Ela precisou ser transferida no dia 16 de novembro para o hospital do INPS da Lagoa, onde teria os custos de sua internação custeada por uma ajuda providencial, já que ela não pagava a previdência social.
Ela permaneceu internada pelos próximos 23 dias, onde foi acompanhada pelas irmãs Elisa e Tânia, e recebeu visitas de vários amigos. Durante seu período de internação, a escritora sempre manteve a esperança de conseguir se recuperar, embora tivesse consciência que seu estado era muito grave. Na madrugada do dia 8 de dezembro, ela passou mal e precisou receber uma transfusão de sangue, porém não resistiu e acabou falecendo no outro dia. Clarice Lispector morreu no dia 9 de dezembro de 1977, devido a um câncer de ovário. Ela estava com 56 anos. O velório de Clarice foi realizado no oratório do Cemitério Comunal Israelita, no Caju, no Rio de Janeiro. Apesar da grande importância da escritora, a cerimônia foi marcada pela simplicidade e intimidade, a pedido da família. Cerca de 200 pessoas, entre familiares, amigos e admiradores, compareceram para prestar suas últimas homenagens. A cerimônia seguiu os ritos judaicos, religião da família Lispector. No entanto, devido à complexa relação da escritora com a fé, o ritual foi adaptado para atender aos seus desejos. Seu corpo foi sepultado no cemitério israelita do Caju. A morte de Clarice Lispector não apagou a luz de sua obra. Seus romances, contos e crônicas continuam a ser lidos e estudados em todo o mundo, inspirando novas gerações de escritores e leitores. Sua escrita profunda, que explorava os meandros da alma humana, deixou um legado inestimável para a literatura brasileira. E foi assim que Clarice Lispector morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.